Saudações, caros amigos. Eu sou o Jean Abreu Machado, médico, e estamos iniciando o nosso quadro Especialistas. Hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante importante, que é o plástico. É um canal de saúde e quando a gente fala de plástico, a gente geralmente remete ao meio ambiente, né? Os apelos que existem hoje em dia em relação à nossa poluição, os nossos oceanos. Eu que já tive oportunidade de ir em alto mar, de ver aqueles rios de lixo passando, que acabam degradando, os peixes se alimentando desse plástico e que voltam e prejudicam a nossa saúde. A gente acha que isso está muito longe, mas na verdade a gente respira plástico, a gente se alimenta de plástico. E hoje a gente vai falar de um assunto bastante pertinente que está se discutindo muito na área da saúde, que é a intoxicação direta, ou seja, a intoxicação que a gente recebe quando a gente usa utensílios de plástico na nossa cozinha. Quem não gosta de guardar o alimento naquele potinho, na geladeira, depois levar para o micro-ondas, reaquecer? Será que o plástico que a gente submete aos nossos filhos, nossos bebês, ele não pode trazer algum risco à saúde? O que está se discutindo é um elemento químico que existe na composição de alguns plásticos, que é o BPA, que é o bisfenol A, que ele é necessário para a manufatura, para a fabricação do plástico. Acontece que quando a gente coloca um alimento em recipientes que tem BPA na sua composição, ele pode passar para esse alimento e principalmente quando a gente aquece esse alimento no micro-ondas ou coloca, né, como líquidos quentes dentro de copos plásticos que podem conter essa substância química. O que a ciência sabe? Ela sabe que quando a gente ingere esse tipo de substância, a gente pode ter problemas, o homem e a mulher, no caso de, por exemplo, infertilidade, o risco de alguns cânceres, como câncer de mama, ovários policísticos, e inclusive influenciar na liberação de insulina. Mas como eu faço para saber se aquele plástico que eu estou usando pode ter o BPA? Não existe uma regulamentação ainda no Brasil em relação a isso. A gente sabe que algumas indústrias já estão colocando nas etiquetas BPA free, que vem, né, do inglês, livre de BPA. Mas aquele símbolo que existe nas embalagens de reciclagem pode nos ajudar um pouquinho. Geralmente as embalagens que têm o símbolo 3 e o símbolo 7 podem conter essas substâncias e elas devem ser evitadas, não só para aquecer no micro-ondas, evitadas para colocar alimentos. Se estuda também, hoje em dia, que talvez algumas outras substâncias também possam causar problemas à saúde, substâncias presentes nos plásticos. Quais as orientações dos nutricionistas e dos médicos? Evitar o uso de plástico na cozinha, se possível o uso de potes de vidro ou de cerâmica. E tem um problema maior ainda, que são os nossos bebês. Este sim, existe uma regulamentação da Anvisa de 2011 e que proíbe a importação, né, e a industrialização de mamadeiras contendo o BPA. Aí o pai e a mãe podem achar, não, estou seguro, mas na realidade os pratos, garfos de plástico, esses ainda não existe regulamentação. Então qual é a orientação? Além de saber se esse utensílio é livre de BPA, sempre que o prato ou o garfo, o utensílio doméstico, estiver lascado, estiver arranhado, desprezar. Dá preferência para utensílios de inox, né? Ou como falei também, a cerâmica e o vidro. Então, umas dicas para a gente evitar o BPA, né? Não aquecer as embalagens, como falei, reduzir o consumo de enlatados. Mas o que tem a ver enlatado com plástico? O nome já está remetendo a metal, ou é lata, aço ou alumínio. Acontece que no interior dos enlatados existe uma fina camada de plástico, uma cobertura, para que o alimento não reaja e não oxide o metal, o alumínio ou o aço. E esta camada pode ter BPA, então a gente tem que procurar evitar. Evitar as embalagens de número 13 e 7 para alimentos, como eu falei, a preferência ali por pratos de cerâmica, de vidro, e quando possível, olhar na embalagem, né, como bom consumidor, na hora de comprar, mesmo que seja um pouco mais caro, embalagens livres de BPA.
Essa é a nossa dica de hoje. Um grande abraço.